São proibidas de depor as pessoas que, em razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada. Isso aqui é importante também, muito importante. Tá? Quiserem dar o seu testemunho. Então, vamos pegar a seguinte opção aqui. O advogado, né, vamos usar um caso do advogado, o teu cliente foi lá, contou tudo para um advogado. Toda a circunstância dele, ele que advogava no caso dele, eles acabaram brigando, tá? E existe um processo onde esse advogado foi arrolado para falar sobre as transações que seu cliente fazia, por exemplo. E você agora, que é o advogado dele, esse é o ex-advogado dele. Ele pode ir lá e depor sobre isso? Não, ele está proibido de depor. E quem escolhe é a pessoa, é o advogado que fala, não, mas eu quero dar o meu depoimento. Não é o advogado, tá? Somente se eles forem desobrigados pela parte interessada. Então, só se o seu réu falar assim, eu deixo ele depor. Se ele falar, não quero que ele fale o que eu falei para ele em sigilo. Sabe o que acontece? O advogado não vai poder depor. Agora a gente vai olhar cada uma dessas palavrinhas aqui, ó, o que significa, para você poder entender e jogar com isso lá na sua audiência. Na proibição, a pessoa não presta o depoimento por imposição legal, tá? Isso ocorre pela função que desempenha. Ou seja, pela obrigação de guardar sigilo. Então, quando ela depõe, ela não presta depoimento. Na proibição, a pessoa não presta depoimento por posição legal. É a lei que fala que ela não vai pôr. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. A ideia aqui é que, vamos por aqui, ó, ponto. O interessado, só para ficar no nosso material, o interessado é que escolhe, tá? Se depõe ou não. Isso ocorre pela função que desempenha, ou seja, pela obrigação de guardar sigilo. Então vamos lá. Ocorre nos casos de promotor, juiz, delegado, programador de computador, por exemplo, que teve acesso a uma formação sigilosa de um escritório, ele também não é obrigado a depor. O ministério, a palavra ministério que está aqui em cima na lei, ó, função. A gente acabou de falar de função, agora a gente está aqui em ministério, tá? O ministério refere-se ao encargo de cunho religioso ou social, como os padres, pastores, assistentes sociais, entre outros. Essas pessoas também não podem contar. A pessoa foi lá e se confessou por um padre, foi lá e falou com um pastor, pedindo aconselhamento de algo sigiloso dele. Ele não pode ir lá e dar o depoimento dele, tá? Cuidado que isso acontece muito. Meu pastor vai vir aqui falar. Só pode falar bem da parte que deixou, não pode falar da outra. Vamos pensar aqui num crime de violência doméstica. O pastor vai lá para falar que o cara sempre foi agredido, que a moça já contou para ele isso. Isso não pode fazer, tá? É o que ele mesmo já relatou que bateu, na verdade, seria mais essa informação, ele não pode. Ofício refere-se à atividade mecânica ou manual desempenhada com habilidade, como secretária, digitalizadora, profissão a qual terá acesso a documentos e informações confidenciais de escritórios e consultórios, os quais trabalham profissionais autônomos. Então, o teu estagiário que tirou o xerox para o seu cliente, ele também não pode depor. Profissão refere-se à atividade exercida de maneira especializada, dependendo da habilitação para o cargo, como médico e advogado. São os dois melhores exemplos, tá? A proibição refere-se ao sigilo profissional inerente a cada um, pois imagine um advogado prestando depoimento sobre o segredo dito pelo seu cliente. Foi exatamente o exemplo que eu dei aqui para vocês.